enquanto nos preparamos para partilhar o pão da palavra, sentados, vamos cantar mais uma vez o refrão do Salmo. Eu disse, eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Vamos cantar. Eu disse, eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Eu disse, eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Pode ficar o teclado somente, por favor, somente o teclado. Queridos filhos e filhas da igreja, é interessante por demais como o chamado de Samuel se dá à noite. E como sabemos na Bíblia, nada, absolutamente nada é por acaso. A voz de Deus se faz ouvir durante a noite, quando tudo está em silêncio, quando não há gritaria que possa abafar a sutil voz de Deus. Deus fala sempre, é verdade, mas geralmente tomemos muito cuidado, porque a sua voz costuma ser discreta e sutil, de tal forma que você, se estiver distraído, como agora, olhando as pessoas andando, né? Às vezes a pessoa fica distraída, a pessoa olha alguém, esquece da homilia, Deus fala e você não escuta. Na missa, às vezes, é mais interessante alguém cuidando da criança, né? Alguém passando, do que a palavra, né? Às vezes a pessoa precisa, não estou dizendo isso, estou dizendo os outros, que em vez de prestar atenção na palavra, olha que incrível uma pessoa andando, pelo amor de Deus, né? Você nunca viu alguém andar, né? Então presta atenção na palavra, né? Puxão de orelha para você prestar atenção no que Deus está te falando. Senão você vem na missa, comunga e não muda de vida, você não presta atenção, né? Então veja, quando tudo está em silêncio, quando não há gritaria que possa abafar a sutil e discreta voz de Deus. Mas a verdade é que ontem e hoje, mais do que nunca, as pessoas têm medo de duas coisas: medo da solidão e medo do silêncio. Até porque quando nos encontramos nessas situações, solidão e silêncio, somos compelidos a entrar em nós mesmos e a refletirmos sobre o real sentido da vida e da nossa história. E esses pensamentos nos assustam, e por isso a grande maioria procura lugares onde haja estardalhaço, e por vezes até na igreja. Porque quando uma pessoa leva uma grande decepção amorosa, ela vai para a balada, ela vai para som de batistaca e muita luz, porque ela está fugindo de si mesma. Ela tem medo de olhar para dentro dela e se deparar com coisas que precisam ser tocadas e que precisam ser curadas pelo Senhor. Então nós somos uma sociedade tremendamente barulhenta, e por vezes o barulho veio até a igreja, porque às vezes nós chegamos na igreja e a igreja deveria ser o lugar onde a gente se desliga do Wi-Fi e conecta o Wi-Fi para se conectar com Deus, não é? Mas a igreja também, se a gente não tomar cuidado, ela vai virando o lugar da balbúrdia, o lugar do mercado de peixe, o lugar do estardalhaço. Às vezes, é claro que com boa intenção, mas às vezes até os nossos músicos podem acabar nos prejudicando, porque às vezes porque tem que passar o som, passar a bateria, a gente chega aqui para rezar e pá, 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 porque nós trazemos o barulho do lado de fora para dentro da igreja. A igreja deve ser o lugar onde você chega e se aquieta, porque ali você precisa se reconectar consigo mesmo e com Deus, para que você possa captar o som discreto da sua voz. A igreja tem que ser o lugar da calmaria, o lugar da paz. Por isso que quando nós estamos nos grandes centros das metrópoles, como Sorocaba, andando pela Braguinha, andando pela Rua 7, andando pela Praça Coronel Fernando Prestes, ou em São Paulo, na Praça da Sé, e aquele vucu-vucu, aquele barulho, aquele calor, e de repente você entra numa catedral, a sensação que você tem é que você saiu do mundo, que você não está no centro da cidade, que você entrou em outra atmosfera. E se você for um pouco mais além ainda,
e for à Capela do Santíssimo, melhor ainda, nem parece que você está no centro da cidade, porque ali você se desligou e se conectou com o sagrado. Nós somos uma sociedade desconectada do sagrado, porque a gente precisa fazer muito barulho e muita confusão, porque eles dão uma certa sensação de preenchimento, ainda que ilusório. Às vezes a gente não está bem, chega em casa sozinho e sozinha, a primeira coisa que faz é ligar a Smart TV num bom volume, ou quem sabe o YouTube, ou quem sabe ligar o Spotify num bom volume, porque eu tenho medo de ficar sozinho e começar a escutar as minhas vozes internas, como Samuel teve que ouvir. Então eu prefiro dar uma sensação que não estou sozinho, e o volume alto da TV me ilude, me dando uma sensação de falsa companhia. Você pode ficar um tempo sozinho para reorganizar a tua vida, e deve ficar. E aqui faça uma outra observação. As pessoas entram em relacionamentos, e quando o relacionamento fracassa, o que elas fazem? Elas já vão pulando imediatamente para outras. Elas não se dão tempo de se consertar para se preparar para alguém. Então você veja, dentro de você, meu filho e minha filha, é uma casa. Você tem uma casa interna, e essa casa que você é recebe visitas. E a gente não costuma receber visitas quando a casa está bagunçada. A pessoa entrou na sua vida, fez um rebu, fez um estardalhaço, deixou você ferido, machucada, e você já está entrando em outro. Nem deu tempo de consertar a própria vida, nem deu tempo de consertar a própria história para receber visitas, e aí chegam pretendentes, gaviões e gavioas, doidinhos para te seduzir. Vamos sair, vamos dar um rolê. Você tem que dizer, olha, é no momento só amizade, porque dentro de mim a casa está em desordem e eu não estou em condições de receber visitas. Entende bem? Vocês que são jovens, vocês têm que dar um tempo entre um relacionamento e outro, e se consertar, e se encontrar, para que depois você possa de fato receber alguém. Agora veja a nossa sociedade. Uma mulher termina um relacionamento, e mais triste ainda quando é divórcio. Ela não pode ficar um tempo sozinha, que todo mundo começa a arrumar o que para ela? Pretendente. Ah, você tem que sair, faz uma maquiagem, uma progressiva, né? E vamos lá pro estrada, no forró, tem uns velhos lá simpáticos, né? Não pode ficar um tempo sozinho e começa a arrumar véia para os outros. O que está por detrás disso? Que as pessoas morrem de medo de se deparar consigo mesmas, porque elas têm medo do que vão encontrar lá, e é por isso que nessa coisa de distrair a cabeça, como dizem, elas acabam não se encontrando com a voz de Deus. O fato é que se nós não nos esforçarmos para criar momentos de silêncio e reflexão em nossa vida, não ouviremos, sinto muito, mas não ouviremos a voz de Deus como Samuel pôde ouvir, porque Samuel só pôde ouvir a voz de Deus depois de aquietar a sua alma e o seu coração no silêncio da noite. É verdade que Eli ajudou Samuel a identificar a voz de Deus? É verdade, mas Samuel só identificou longe de Eli, a sós com o Senhor. Se a gente não criar em nossa vida uma rotina diária de silêncio, de contemplação e de meditação, nós seremos guiados não pela voz de Deus, mas por outras vozes. Talvez a voz de nossos artistas, de nossos seriados, de nossas novelas, de nossos colegas, de nossos amigos, a voz do mundo que acabarão nos conduzindo inevitavelmente ao vazio e ao abismo. Porque a verdade que não quer calar é que o homem, quando olha para fora, sonha, mas quando olha para dentro, desperta, e as pessoas têm medo de despertar. Conta-se de um jovem que queria ser monge e foi ter com seu mestre a fim de aprender as lições. No primeiro dia, seu mestre lhe disse que ele deveria, em primeiro lugar, aprender a escutar, porque antes de falar, a gente precisa aprender, como Samuel, a escutar. E assim, aquele professor colocou-se com seu jovem discípulo à beira de uma estrada deserta e lhe perguntou: o que escutas? E o jovem lhe respondeu: nada, Senhor, a estrada está deserta.
Então o mestre lhe disse: continue a escutar, rapaz, atenção, concentre-se, vai lá, o que você está escutando? Com muito esmero, o discípulo conseguiu identificar algum som, ainda que indistinto. Ele respondeu: uma carroça, Senhor. Eu não vejo. Tenho certeza, Senhor, mesmo que eu não veja pelo barulho, é uma carroça. E o mestre respondeu: parabéns, muito bem, parabéns, discípulo. Agora me responda, nós não estamos vendo a carroça ainda, mas a carroça que vem, está cheia ou está vazia? Aí o discípulo olhou para ele e falou assim: agora o senhor forçou. Como é que eu vou saber se a carroça está cheia ou está vazia, Senhor? Isso não é possível dizer. E o mestre lhe disse: escute o barulho e o estardalhaço que ela faz. Mesmo estando longe, só pode estar vazia. Porque carroças cheias são discretas e silenciosas, mas carroças vazias não conseguem passar muito tempo sem serem percebidas. E assim também, querido discípulo, é com as pessoas. Quanto mais vazias e frustradas elas estão, tanto quanto mais barulhentas elas se tornam. Tanto quanto mais falam e mais postam e brigam nas redes sociais, mais textões mandam nos WhatsApp da vida. Mas quanto mais completa uma pessoa está, menos necessidade de falar e de chamar a atenção ela tem, porque ela já se encontrou na vida, já sabe quem ela é aos olhos de Deus, e não precisa provar mais nada para ninguém. Samuel, queridos filhos e filhas, não conhecia o Senhor, mas o Senhor conhecia Samuel, e isto foi suficiente, porque isto é o que realmente importa, saber que o Senhor nos conhece e nos chama pelo nosso nome. E aí nós fazemos uma descoberta muito interessante, uma tripla descoberta, que é a seguinte: existe aquilo que você pensa a seu respeito, e geralmente você pensa bobagem. Existe o que os outros pensam a teu respeito, geralmente também não passa de bobagem. E existe aquilo que Deus pensa ao teu respeito, e é isso o que realmente importa. É o que Deus pensa a teu respeito e como Ele te vê que realmente importa, porque somente Ele te olha do jeito certo, sabe do teu potencial e sabe quem realmente é você. Você e os outros apenas têm uma vaga ideia de quem você é, porque nem você sabe o plano maravilhoso que Deus tem para realizar na sua história e na sua vida. Por isso é importante se perguntar, não tanto como eu me vejo, não tanto como meu pai e minha mãe me vê, mas como Deus me vê, para que eu possa entender aquilo que Ele tem para mim. E é aí que nós entendemos um pouco melhor o belíssimo Evangelho de hoje. Muitas coisas poderiam ser ditas, mas no Evangelho de hoje há uma expressão utilizada extremamente interessante que relata o modo como Jesus conheceu São Pedro. Foi muito legal. Vamos conferir aí no seu versículo 42 do Evangelho. Versículo 42. Como foi que Jesus, nosso Senhor, conheceu São Pedro? Eu vou começar. Então André conduziu Simão a Jesus. E agora quero que você continue. Jesus olhou bem para ele e disse... Parou? Repete. Jesus olhou bem para ele e disse... Jesus olhou de qualquer jeito? Não. Como foi que ele olhou? Olhou bem olhado, né? E disse o quê? Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Ou seja, nem mesmo Pedro sabia que ele podia, apesar de suas fraquezas e misérias, se tornar uma pedra. E por que Pedro não sabia? Porque nunca ninguém havia olhado para Pedro do jeito certo. Como é importante quando nós somos olhados do jeito certo. Quando Deus coloca pessoas em nossa vida que nos olham do jeito certo, a gente desenvolve potenciais que a gente não achava que a gente era capaz de desenvolver, sabe? Às vezes a gente é um fracassado na vida, um derrotado, uma derrotada, porque a gente só é olhado da forma errada. Jesus olhou para Maria Madalena, que tinha 7 demônios, e viu nela aquilo que São Tomás de Aquino chama apóstola apostolorum, apóstola dos apóstolos. Jesus olhou para o pamonha, que era Pedro, antes da conversão, e viu nele pedra, rocha. Entende?
Jesus olha para um homem adicto, dependente químico, e vê nele um evangelizador. Jesus olha para um moleque tímido, que não tem coragem nem de receber visita, e vê nele um pregador de multidões, um sacerdote. É muito importante ser olhar do jeito certo, porque a maioria das pessoas que passa pela nossa vida nos olha do jeito errado. E quando alguém nos olha do jeito certo, a gente acorda e fala assim: nem eu sabia que eu era capaz de fazer essas coisas que eu estou fazendo, depois que alguém olhou para mim do jeito certo. Porque a verdade é que nunca foi e nunca será o modo como as pessoas te enxergam, mas o modo como Deus te vê e como Deus te olha através das pessoas certas. O modo como as pessoas te olham, não, o modo como Deus te olha. E muitas vezes Deus nos olha através dos olhos de outras pessoas ungidas e trabalhadas por Ele. E Ele sempre nos olha com imenso carinho, com olhar apaixonado e com imenso amor. Ser olhar do jeito certo. Nós viemos à igreja para sermos olhados da maneira certa, do jeito que Deus enxerga a gente, do jeito que Deus nos olha, do jeito que Deus nos vê. E aí então eu posso ir para a finalização. Se você pega uma caixa na sua casa, qualquer que seja ela, pode ser bonita, pode ser feia, e coloca dentro dessa caixa algumas joias, essa caixa deixa de ser caixa e vira porta-joias. Você pode dar uma enfeitada nela, deixar ela mais bonita, mas ela é porta-joias. Mas se você pegar a mesma caixa e colocar dentro dela cascas de banana e lixo, a mesma caixa vira porta-treco. Deus te vê como um relicário, como um porta-joias de altíssimo valor. Não deixe que o demônio e as pessoas te tratem como porta-treco. O seu corpo foi criado, diz São Paulo hoje na segunda leitura, para ser templo do Espírito Santo. Não deixe que as pessoas passem pela sua vida, principalmente vocês mulheres, usem vocês como um copo descartável, leve vocês para a cama, tornando vocês fornicadoras, comprometendo a vossa salvação, deixando marcas muitas vezes indeléveis que só o Espírito Santo pode curar, porque você não se dá o devido valor, porque você não entendeu que você é porta-joias, você vive como um porta-treco. E se você não se der valor, ninguém vai te dar. É preciso se colocar valor, saber o valor que se tem, para não sair por aí se entregando por qualquer preço. Vamos conferir? Segunda leitura, versículo 15. Olha lá. Porventura ignorais que vossos corpos são membros de Cristo? Olha que pergunta. Meu corpo é membro de Cristo. Como que eu vou deixar um cara levar meu corpo para a cama e alisá-lo de qualquer maneira, se eu sou templo do Espírito Santo? No mínimo tem que ter vergonha na minha cara. Sou batizado, crismada. Aí eu vou deixando as pessoas me usarem como se eu fosse um copo descartável. Versículo 17, veja, quando você se casa com seu marido, sua esposa, você se torna com ele o quê? Uma o quê? Uma só carne. Mas quando você é batizado, você se torna com o Senhor um só o quê? Um só espírito. Olha que coisa forte. É um casamento. Eu sou com o Senhor um só espírito. Vivamos à altura. E aí São Paulo vai dizer no versículo 18, veja aí, fugir da imoralidade. Em geral, qualquer pecado que uma pessoa venha cometer, fica fora do seu corpo. Mas o fornicador peca contra o seu próprio corpo. Ele é porta-treco, ele não é porta-joias. Tem gente que não sabe ainda, por incrível que pareça, mas vamos lá, né? A diferença entre fornicar e adulterar. Vamos explicar? Os dois pecados são gravíssimos e levam para o inferno. Diz São Paulo na carta aos Gálatas: não sabeis que os fornicadores não herdarão o reino dos céus? Está na palavra, certo? Alguns estão querendo mudar a Bíblia ultimamente, mas não dá. Não dá. Então vocês vejam, os dois são graves, mas o adultério consegue ser pior. Porque o adultério consiste em desejar ou ter relações extraconjugais, ou seja, fora do seu casamento. Então é gravíssimo, né? Agora, o fornicador é o quê? Ter relações íntimas sem estar casado, sem estar casada, que o mundo já normalizou, porque o mundo já sob Satanás. Mas isso não é o desejo de Deus. Toda pessoa não casada que vive uma vida sexual ativa, ela está numa highway, numa pista de alta velocidade para o inferno.
e levando a outra pessoa consigo. Porque tudo na vida tem seu tempo certo, seu momento certo, e é preciso viver as coisas no momento certo, nos momentos estabelecidos por Deus, para que nós sejamos felizes de verdade. Não é? Às vezes a mocinha se entrega para o rapaz com medo de perdê-lo, mas se a intimidade sexual segurasse alguém, não existiria divórcio. Você concorda comigo? Namoros não se acabariam, não é verdade? Cabe a você se comportar como um porta-joias ou como um porta-treco. A escolha é tua. A gente tem um valor que a gente se dá. Termino dizendo: os irmãos de Davi, lembra do rei Davi? Aos olhos dos homens eram muito mais capacitados e fortes do que ele, mais gabaritados do que Davi. Olhavam para Davi e viam nele somente um pequeno e reles pastor. Mas Deus olhava para Davi e via nele um grande rei, aliás, o maior rei de Israel. Então sabe qual é o segredo da vida? Deixa Deus te definir e não as pessoas, e muito menos o demônio. Porque para Deus você sempre foi e sempre será um relicário, um porta-joias de altíssimo valor. Deixa Deus te definir e não aquilo que os outros andam dizendo ao teu respeito. Assim seja. Amém. Amém.